Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora é hora de nós iniciarmos o nosso Evangelho. Gente, se você tem a Bíblia na sua casa, pega que a gente vai precisar um pouquinho hoje, tá bom? Vamos orar? Divino amigo, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes e o nosso Pai Criador, amado Mestre, nós temos mais uma chance, mais uma oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos em Teu nome para mais uma lição. Hoje iremos estudar no Teu Evangelho, Senhor, a reencarnação. É um novo capítulo. Precisamos, Senhor, entender de forma racional a continuidade da vida após a morte e o retorno à vida que continua sempre. Quando nós começarmos a entender verdadeiramente a reencarnação como uma lei da justiça, da caridade, do amor, entendermos a reencarnação como um processo de correção e de aperfeiçoamento, que nessa noite, divino amigo, mais uma vez os amigos espirituais em Teu nome possam nos inspirar, nos amparar, nos auxiliar, nos proteger, Senhor, nos livrando de toda a influência deletéria. Que possamos em nosso lar estarmos atentos, comprometidos com essa oportunidade que o Senhor está nos dando. É o Senhor presente em cada lar. Muito obrigada, amor amado. E muito obrigada a vocês, amigos espirituais, pela presença e pela proteção e pela inspiração. E te pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos mais o Evangelho no lar. Graça te damos, que assim seja. Essa fala é do nosso Senhor Jesus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente fala em reino de Deus, para quem já estudou a obra Boa Nova aqui no canal com a gente, olha, gente, você quer conhecer Evangelho? Além de estudar o Novo Testamento, faz o estudo da obra Boa Nova que está no canal. Desse jeitinho, como a gente brinca, falando assim, no ticadinho do jaraqui. E aí você vai entender bastante. Às vezes tem perguntas que são feitas no chat e que não cabe uma resposta, né? Porque quando a gente fala de estudo e tem algumas perguntas que necessita de tempo para a gente estudar, né? Precisa de dedicação. Eu digo que estudar o Espiritismo, estudar o Novo Testamento, estudar o Antigo Testamento, essa devoção de você dedicar o seu tempo para isso, você sentar, pesquisar, buscar realmente estudar, porque a gente normalmente busca um estudo por um mero interesse material. Você quer passar no concurso, você quer passar no vestibular, então isso é um interesse, né? Um interesse de uma posição profissional, um interesse financeiro, e às vezes você consegue dedicar aí 5, 6 horas, 7 horas até, para ter conhecimentos, para te dar um status financeiro
e um status realmente social, para você se localizar financeiramente numa profissão. Mas quando a gente separa o nosso tempo para estudar Evangelho, para estudar o Antigo Testamento, para estudar o Espiritismo, isso é uma devoção sem nenhum interesse material. E todas essas lições, elas não te dão status aqui na Terra e nem te dão um salário, mas ela te dá o maior tesouro. O estudo sério, ele te faz crescer espiritualmente. E ele te faz te tornar um humano melhor. E esses estudos amadurecem a tua forma de raciocinar, a tua forma de pensar. Os teus valores naturalmente vão se modificando. Então aqui a gente vai estudar, mas é como se fosse assim, é abrir uma porta para você entrar num grande mundo. Você também tem que sentar e estudar. Sejam todos bem-vindos e se dediquem, porque é muito bom estudar. Então, quando a gente fala a palavra reencarnação, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Porque a palavra foi criada com Denizar Rivail, com o professor Allan Kardec. Como ele bem diz na introdução de O Livro dos Espíritos, para uma nova ciência, novos termos. Então o professor criou a palavra perispírito, ele criou a palavra reencarnação, ele criou a palavra espiritismo, espiritista. Se eu sou espírita e hoje quando eu falo em Kardec, quando eu falo nas obras básicas, hoje eu tenho mais consciência, eu estou falando de Jesus. Porque toda a codificação é coordenada pelo Espírito de verdade. Aí há algumas pessoas que dizem, mas Jesus é o Espírito de verdade? Eu tenho certeza, porque eu já pesquisei, eu estudo, eu tenho certeza, mas eu não tenho como transferir a minha certeza para você. É necessário que você também se dedique ao estudo para você ter certeza que quando a gente está estudando a doutrina espírita, a gente está estudando a terceira revelação, a gente está estudando o trabalho coordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de verdade. Então eu tenho muito respeito quando eu estou manuseando as obras kardecianas, porque era o Cristo coordenando tudo. Então a palavra reencarnação Jesus não usou, mas aqui é tão claro, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando a gente estuda a obra Boa Nova, fica bem claro, e quando estuda o Novo Testamento, que o reino de Deus é o meu mundo íntimo, é a minha condição espiritual. O reino de Deus não é um espaço geográfico demarcado com um portão para você entrar e ficar adorando a um rei. Jesus usou essa forma para entenderem naquela época. Então esse reino de Deus, e dito pelo nosso Senhor, basta a gente estudar, é o meu mundo íntimo, porque é no meu mundo íntimo que é o templo de Deus. E é impossível eu adquirir essa maturidade espiritual se não nascer de novo. Porque uma existência, uma encarnação, não me torna um humano moralizado. Não me torna um ser espiritual. E é tão lógico, porque você para e pensa, nós temos crianças que desencarnam com 2 horas de nascido. E aí? Ela já adquiriu o reino de Deus sem ter vivido, sem ter convivido, sem ter passado por nenhum desafio? Que justiça seria essa?
Que lógica seria essa? E como pode uma pessoa que nasceu com saúde física, num lar equilibrado, moralmente e financeiramente, e de repente um outro que já não nasce com as condições de saúde muito boa e não nasce em um lar estruturado, vivendo numa dificuldade, numa miséria? Que justiça é essa? Então, meus irmãos, é uma questão de lógica. A reencarnação, ela não é uma crença. A reencarnação é uma lei que rege o universo. É uma lei divina. Então, essa lição de hoje, o professor Allan Kardec pegou o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Marcos e Lucas, e o último item ele pegou o Evangelho de Mateus e Marcos. Ele pegou tópicos do Evangelho e só isso aqui é o suficiente. Então, reencarnação está sim no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, mas não a palavra. No Antigo Testamento, nós vamos ver, no livro de Malaquias, o profeta falar que Elias iria voltar. Vamos então para o texto? Na época, o professor Allan Kardec usou a tradução de Lemaitre de Sacy, tá? Era uma tradução francesa. Então, vamos lá. Jesus, isso é Mateus que anotou, Mateus e Marcos. Tendo vindo às cercanias de Cesareia, que estava ali ao pé do Monte Hermon, que era uma das nascentes do rio Jordão, tá? Então, Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos. Jesus interrogou os seus discípulos. Abre aspas, pergunta Jesus. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão idiomática, como nós temos expressões idiomáticas. Por exemplo, no ticadinho do jaraqui, é uma expressão idiomática. Maria vai com as outras, é uma expressão idiomática. Então, eu não posso imaginar que Maria vai com as outras e interpretar isso ao pé da letra. Tem uma Maria que vai com outras Marias. Então, a gente sabe que tem uma explicação, tem um sentido, é uma expressão idiomática. Como também, na época de Jesus, tinha assim, quando ele falou, antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. Aí tá lá no filme os galos cantando, né? Não, é uma expressão idiomática, antes que o dia amanheça. Quando ele diz o Filho do Homem, é uma expressão idiomática, que quer dizer o quê? Filho de Adão, ou seja, o ser humano. O encarnado, o ser humano. Então, que diz os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia o que cada criatura pensava e falava? Ele sabia e sabe. Mas ele faz essa pergunta aos discípulos para hoje nós estarmos aqui estudando. Porque Mateus anotou e Marcos também. E essa pergunta é aquilo, sabe? Quando a gente quer ensinar, a gente indaga para saber o que o discípulo sabe, o que o discípulo pensa em relação àquilo que você quer ensinar. Então, antes da gente começar um tema, a gente indaga ao estudante, indaga ao discípulo, para saber qual é o nível, qual a consciência, para que a gente possa abordar aquilo usando a linguagem dos discípulos, usando a linguagem dos alunos. É como se fosse aquilo que a gente chama uma explosão de ideias. Então, Jesus pergunta ali aos discípulos,
Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Nós já sabemos o que é isso. Quem dizem que eu sou? Fechou aspas. Os discípulos responderam: dizem uns que és João Batista. Então vamos lá. Se você já estudou a obra Boa Nova, lá no iniciozinho, e se você já leu o Novo Testamento, você vai ver que João Batista, meses, vou colocar assim, de diferença de idade do nosso Senhor Jesus. Lembra do encontro da mãe de João Batista com a própria Maria? Lembra ali no iniciozinho do Evangelho o encontro das duas crianças no Boa Nova? Então nós sabemos que João o Batista, que era aquele que batizava, era o precursor, foi ele que saiu avisando que o Messias estava vindo. Inclusive perguntaram se ele seria, ele disse não, o Messias está por vir. E estavam os dois encarnados, e encarnaram praticamente, mas João Batista foi o primeiro a ter a vida pública, foi o primeiro a sair a falar, a palestrar. Foi justamente aquele que foi morto a pedido de Salomé, que vai falar daqui a pouquinho. E ele diz assim, uns dizem que tu és João Batista. Então, bem, não daria tempo de João Batista ter encarnado, porque eles encarnaram junto. Então, por que será que chamava o João Batista? Gente, naquela época não tinha fotografia. Naquela época não tinha, nem todo mundo conhecia pessoalmente, se ouvia falar. Então, será que confundiam Jesus com João Batista? Aquele que pregava, aquele que batizava, uns dizem que tu és João Batista. Então, mais nesse processo de confusão. Ok, agora o segundo não dá pra gente imaginar que é uma confusão. Por quê? Outros que Elias. Meus irmãos, o profeta Elias, que viveu lá no reino de Israel, anota aí, durante o reinado de Acabe, no século 9 antes de Cristo. O Acabe, ele foi o 7º rei no reino de Israel, de 873 a 852 a.C. Então nós estamos falando de quase 900 anos antes de Jesus. Como é que as pessoas poderiam dizer que Jesus era Elias? Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de Malaquias, lá no livro de Malaquias, no versículo 22 do Antigo Testamento, livro de Malaquias, está escrito bem assim, olha. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe, para todo Israel, estatutos e normas. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, que seria Deus, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema, com condenação. Livro de Malaquias, o último, lá o versículo 22, o finalzinho, tá? Vou te falar o capítulo, é o 3, só tem, é pequenininho o livro de Malaquias, capítulo 3. E lá Malaquias fala da volta de Elias. Como é que as pessoas poderiam dizer que Jesus era Elias? Se Elias viveu mais de 800 antes de Jesus. E aqui o profeta Malaquias fala da vinda de Elias, que Elias iria voltar. Então, não tem a palavra reencarnação, mas tem a palavra voltar. E aqui Jesus pergunta, o que falo de mim, do Filho do Homem? Uns dizem que tu és João Batista.
outros que Elias, outros ainda que Jeremias. Se você pegar o livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, você vai ver falar de Elias. No livro de Malaquias, o retorno de Elias também foi profetizado, já 430 a.C. Malaquias é 430. Elias, 800 a.C., tá? E aí ele fala também de Jeremias. Olha só. Dizem uns que é João Batista, outro que Elias, outro ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Gente, nós estamos falando aqui de 500, 600, 700, 800, 900 anos antes de Cristo. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Poxa, gente, aí você vai me dizer que não tem reencarnação na Bíblia, que não se fala em retorno na Bíblia? Aí é para acabar, né? Tá aqui. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então é interessante ver assim, o que os homens, o que o povo fala de mim? Um diz que é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Ele diz, e vós? Vós, os discípulos, vós que estão bem próximo de mim, vós que conviveis aqui comigo, o que vocês acham? Né? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus fala aqui nesse momento? Pedro, essa resposta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa resposta, Pedro, não veio da tua cabeça. Essa resposta, por isso que ele diz, não foi do teu corpo, não foi da tua mente, não foi do teu cérebro, mas meu Pai que está no céu. Essa resposta de Pedro, Pedro, altamente inspirado. Altamente inspirado. Então, nesse momento, ele foi inspirado pelo Pai para dar essa resposta. E Jesus tinha consciência, olhou e disse: isso não foi tu, Pedro, que respondeu. Isso foi meu Pai através de você. Aí entra o livro dos Espíritos. Até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida? Muito mais do que você possa imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas ele não diz se é para o bem ou para o mal. E aí é o nosso estudo, algo chamado sintonia. Eu sou inspirado por quem eu estou em sintonia. Então, se a minha sintonia é com o bem, e eu só posso sintonizar com o bem se eu me esforço para ser bom. Se eu me esforço para viver o bem. Essa é uma lei inderrogável. Não existe uma possibilidade de você ser um espírito perverso, de você ser mal, de você pensar mal e conseguir receber a inspiração dos bons. Não tem. Você não consegue captar. Porque nós espíritos nos comunicamos pelo pensamento. E pensamento é sintonia. Então eu preciso estar em sintonia. E sintonia é uma lei inderrogável. Então aí está o Evangelho Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, Marcos, tá? O profeta Jeremias, que ele também cita aqui, ele viveu 650 a.C. Então nós temos o primeiro que ele citou, que foi Elias, 9 séculos antes de Cristo.
Temos aqui Jeremias, o profeta, ele era pesquisador e historiador, Jeremias. Nós temos aqui 650 a.C. Então, olha a quantidade de tempo. Como é que eles poderiam apontar Jesus como Jeremias, como Elias ou um dos profetas? Me explica isso, me explica, por favor. Alguém me explique. Não tem outra explicação. Eles sabiam sim que a alma poderia voltar. E Jesus não era o rosto do Elias e muito menos do Jeremias ou de um outro profeta. Então era em um novo corpo. Aí alguém diz assim, mas Paulo disse, o homem só pode viver uma vez, e ele está certíssimo. O homem, o ser hominal, a personalidade, eu sou Conceição nessa encarnação. Quando eu desencarnar, essa Conceição aqui vocês não vão mais ver. É impossível voltar nesse mesmo corpo, nessa mesma personalidade, nesse mesmo rosto. Esse aqui vai acabar. É um novo corpo, uma nova personalidade. Vamos agora um pouquinho mais? Então, já lemos aqui Malaquias, tá? Que fala, ele fala da volta de Elias. E aí vamos para o item 2. Aqui é o Evangelho de Marcos e de Lucas. O tetrarca Herodes. Antes de Jesus, teve Herodes o Grande, que foi 74 a.C. e ele ficou até aproximadamente 4 a.C. Na época do nosso Senhor Jesus, já é Herodes de Antipas. Esse Herodes, que já é o filho dele, ele ficou de 6 a 39. Na verdade, ele desencarnou, antes de desencarnar, ele dividiu para que os 4 filhos assumissem. Mas como era Roma que administrava, o imperador nomeou o Herodes de Antipas para ser o tetrarca, né? Como se fosse um administrador, um rei, porque quem administrava tudo mesmo era Roma. O tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, né? Suspenso, o que será, né? Quem é esse homem? Por que ele faz tudo isso? Será que é realmente um dos profetas? Porque Herodes era judeu. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, que João Batista teria voltado. Outros, que Elias havia aparecido. Olha a conversa do povo, que Elias havia aparecido. Elias que viveu 9 séculos antes de Jesus. E outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então, a palavra ressuscitado, que nos foi ensinado na Idade Média, era que o espírito iria voltar na carne, isso seria ressuscitar. Mas se você for pegar a etimologia da palavra ressuscitar, é estar de pé. Então, Jesus ressuscitou, Jesus ficou de pé. Não tem nada a ver com o espírito voltar na carne que estava apodrecendo lá, já enterrada. É estar de pé. Lázaro ressuscitou, Lázaro ficou de pé. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Não, João Batista não é, porque eu mandei cortar a cabeça. E tinha muita vontade de vê-lo. Queria ver Jesus. Essa daqui foi a anotação de Mateus. Então você vê mais uma vez, o senhor Denis Arrivail pegou outra passagem do Evangelho em que novamente fala dessa vinda, desse retorno, desses profetas que já haviam vivido 600, 700, 800 anos antes de Cristo. No item 3, ele vai falar após a transfiguração. E aí, gente, vocês me perdoem,
mas nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Vamos estudar um pouquinho essa transfiguração? Vai lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, tá? Vai no capítulo 17, aí pega o versículo 1 e vamos aqui ler a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João. Então, Tiago maior e João evangelista. E Pedro. Jesus escolheu esses 3. Pedro, Tiago e João. E os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Então, é interessante que Jesus não procurava os templos, né? Procurava o templo da natureza. Levou os 3 para um local à parte, sozinhos, para uma montanha. E ali foi transfigurado diante deles, Jesus. O rosto de Jesus resplandeceu como um sol. Então o rosto de Jesus começou a se iluminar. Luz. Na frente do Tiago, do João e de Pedro. Só estavam os 3. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes, a roupa de Jesus, tornaram-se alvas como a luz. Jesus ficou só luz. Então, o que a gente aprende em Espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua luz. Por isso é que Jesus dizia: fazei brilhar a vossa luz. Nós somos espírito. O espírito, ele não tem forma humana. O espírito é como se fosse uma chama, uma centelha. E a intensidade dessa luz, ela está de comum acordo com o nível de evolução. Então, quanto mais evoluído, quando a gente fala em evolução, é assim: quanto mais o espírito ama, sem nenhum interesse, porque o que denota a evolução de um espírito é a sua grandiosidade de amar, é a sua capacidade de amar. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a intensidade de luz, de brilho. E nesse momento é como se Jesus mostrasse, Jesus mostrou aos seus discípulos a sua luz. Então o rosto dele se iluminou e as vestes começaram a se iluminar. E eis que lhes apareceram ali ao lado de Jesus. E os 3 viram. Aí o povo fica cheio de dedo quando a gente fala da aparição dos espíritos. Aparece ali ao lado de Jesus Moisés. Gente, Moisés viveu antes de Jesus mais de 1.500 anos. Apareceu ali ao lado deles e Elias, 900 antes de Cristo. Pedro viu, Tiago e João viram Jesus se transfigurar e aparecer Elias e Moisés. Tu já pensaste? Lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Conversando com quem? Com Jesus. Kardec diz assim: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. No futuro, todos nós teremos contato com o mundo espiritual de forma ostensiva. Não será mais discutido a reencarnação, será entendido. Então, cada vez mais nós estamos caminhando, nos aproximando para a realidade espiritual. Meus irmãos, se nós soubéssemos, se a humanidade soubesse que ninguém morre, nós não teríamos mais suicídio.
Se a humanidade soubesse a lei de que todo mal que você faz, você terá que corrigir, nós não faríamos mal a ninguém. Então imagina não existir suicídio. Porque nós saberíamos que eu mataria o corpo, mas que eu continuaria vivo e agora sim, sofrendo muito mais as consequências de um suicídio. Jesus transfigurado, ao lado Elias e ao outro lado Moisés, e os três conversando. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, abre aspas, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aquela ideia da tenda, porque Deus estaria dentro das tendas, né? Ele queria fazer uma tenda para cada um. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com uma sombra e uma voz. Aí a gente estuda isso, pneumatofonia, a voz direta. Para quem já estudou a obra Paulo Estevo, você vai ver que lá em Antioquias, lá na reunião da igreja de Antioquia, igreja, congregação, tá? Não é o templo. Lá na congregação de Antioquia, lá tinha a voz direta. Se você estudar Kardec, você vai ver que também ele presenciou a voz direta. E aqui nós estamos vendo no Evangelho a voz direta. Olha o que a voz disse. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo ouvi-lo. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Hoje, imagina a gente aqui reunido, sai uma voz dentro da tua casa, tu vai te tremer todinho. Imagina um espírito se materializar do teu lado, você sai correndo. E Jesus aqui diz: meu filho, não tenha medo. Não tem mais. É o que ele diz, olha, levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho. Eu acabei de ler Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Acaso no Espiritismo nós não estudamos aparição de espíritos, materialização de espírito, voz direta, que é a pneumatografia e a pneumatofonia? Escrita direta e voz direta? Então, após a transfiguração, que nós já sabemos o que é, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas? Os escribas eram como se fossem os secretários, tá? Os escribas, naquela época, meus irmãos, escrever era uma profissão, tá? Porque as pessoas não sabiam escrever. Além de ser muito caro, a escrita era caro, pergaminho era caro, a tinta, o pincel, e não podia errar, porque você perdia todo o pergaminho. O pergaminho é aquele tecido, né, feito ali da pele do animal, a pele do cordeiro. Era um processo demorado para fazer os pergaminhos, né? Por isso que era em forma de rolo, né? Então, quando eles falavam o tema central, o rolo fechava, né? Então, quando abria assim um rolo, ali no centro era o tema central. Disse, olha, qual é o tema central? Que estava bem no centro do rolo. Então, isso era denominado aos escribas, né? Eram os secretários, eram aqueles que anotavam, eram aqueles que copiavam, né?
as leis. Então, seus discípulos então interrogaram Jesus dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? O que a gente estudou ainda há pouco aqui no Evangelho, no Antigo Testamento, nos profetas? Que antes de vir Jesus, viria Elias. Aí aqui novamente eles voltam essa pergunta, porque a gente estudou lá em Malaquias. Foi Malaquias que disse, olha, antes de vir o Messias, ele nos usou, né, o enviado de Deus, o Filho de Deus, virá quem? Virá Elias. Aí agora os discípulos perguntam, Senhor, mas por que os escribas afirmam que tem que vir primeiro Elias? Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Então é por isso que a gente diz assim, gente, para eu entender o Novo Testamento, eu tenho que estudar o Antigo Testamento. Então não tem como eu dizer que o Antigo Testamento é besteira. Porque para eu entender o Novo, eu tenho que saber o Antigo também. Então aqui Jesus está citando o Antigo. Se eu não conheço Malaquias, se eu não conheço Elias, se eu não conheço Jeremias, se eu não conheço o que eles chamavam profeta, hoje nós chamamos médiuns. Aquela fala de Malaquias, a gente vê que ele está altamente inspirado, como ainda há pouco Pedro estava inspirado. Ao ponto de Jesus dizer, Pedro, não é a carne nem o sangue que te revela, mas meu Pai que está no céu. Inspiração. E de Jesus, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Não reconheceram Elias e não identificaram o Messias. E ele já diz, é assim que farão sofrer, aí ele diz, o Filho do Homem, falando dele. Então, está aqui no Evangelho, então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhe falara. Isso aqui está no Evangelho. Então, eles entenderam que Jesus estava falando, Elias já veio e eles não trataram como deveria tratar. Não reconheceram. E aí, continua Mateus e Marcos. E aí, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, João Batista era o retorno de Elias. Se você for ler a história de Elias, ele mandou decapitar um monte de gente. Entendeu por que João Batista tinha que passar pela decapitação? Como um processo expiatório? Tem uma passagem de Jesus que diz assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Aí as pessoas dizem, então Jesus não nasceu de mulher? Jesus não nasceu de mulher? Então Jesus deu uma confusão isso? Mas isso está explicado lá na obra Boa Nova. Vai novamente estudar Boa Nova, que Humberto de Campos lá explica. Jesus falando que quando ele disse, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, é como ele dissesse, daqueles que reencarnaram para expiar, João Batista é o maior. Porque Jesus não precisava expiar. Jesus não tinha nada a expiar. Nem passar por prova. Ele é um espírito crítico. Foi bom. Deu para aprender. Isso aqui foi só uma introdução para o capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o nosso próximo estudo, o professor Denizar vai trazer ressurreição e reencarnação. Então, gente, vamos orar, vamos agradecer a Jesus. A gente não pode sair sem agradecer ao nosso mestre, né? E assim, Senhor da vida, amor de nossa vida, nós lhe agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu
de realizarmos o Evangelho em nosso lar. Nos sentimos, Senhor, sentadinhos no Tiberíades, um lugar tão amado Teu. Tantas e tantas lições lá. E hoje o lago, Senhor, se estende em cada casa que abrimos o Evangelho. Hoje as Tuas lições, Senhor, entram pelos telhados. Obrigada, amor amado. Que todas as lições que recebemos essa noite, que a gente possa pensar e repensar. Que possamos assumir maior responsabilidade com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Que possamos rever os nossos valores. Porque afinal de contas, Senhor, uma encarnação é apenas uma hora perante a eternidade. Que a Tua paz, Senhor, possa nos envolver. Que essa luz que nos envolve nesse momento, Senhor, possa envolver a todas as mães que se encontram nesse momento, segurando a mão de filhos que se encontram hospitalizados. Que a Tua paz possa dar sossego a esse coração de mãe e envolver a tantas e tantos irmãos e irmãs nossos que se encontram muitas vezes no abandono de um hospital. Dá-nos força, Senhor, e coragem para sabermos aproveitar de forma moral os talentos que o Senhor nos confiou. Graça te damos, Senhor, que assim seja.